Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Você é nosso convidado para uma visita bem interessante a novos conhecimentos que modificam o nosso modo de ver a vida. Está no ar o programa Seitonoi, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua companhia. É muito bom saber que você está aí do outro lado da telinha e de alguma forma a gente vai poder levar muitos pensamentos e muitas ações aí para você colocar a sua vida no trilho, tá bom? O preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto ensina que pelo fato de sermos filhos de Deus, o pecado de todos os homens já está perdoado. Por que a gente vive procurando olhar para dentro da gente e dizer, não, eu errei, eu sou um pecador, isso está errado, isso eu não devia ter feito? Justamente porque nós temos dentro de nós a imagem verdadeira, ou dizemos, a perfeição interior, ou o Filho de Deus que está dentro de nós. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. O ser humano não deve passar a vida como um réu condenado, carregando toneladas de culpa sobre os ombros. Deus, máxima misericórdia, não criou o erro para ser cometido. Tudo é bem absoluto. Entenda melhor na palestra com o tema O Pecado de Todos os Homens está Perdoado, com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Vamos ver? Muito obrigado a você, nosso amigo, amiga que assiste o programa Seitonoi na TV, o modo feliz de viver. Que bom estar aqui com você hoje, estudando mais um pouquinho a respeito desse ensinamento maravilhoso, não é verdade? E você que está ligando, então, assistindo o programa pela primeira vez também, o recado hoje é muito importante. É um dos temas assim mais profundos da Seitonoi, um dos assuntos que a gente mais aborda, que é a relação do homem com a sua perfeição, com a sua imagem verdadeira, olhando do outro lado, o homem isento de pecado. Às vezes um tema como esse pode soar estranho, né? O homem isento de pecado. Mas a gente vai ler aqui alguns trechos desse livro, o livro de hoje, A Verdade, volume 2, e vai explicar para vocês por que a Seitonoi enfatiza tanto que nós devemos ter a visão correta acerca do ser humano, ou seja, o homem é filho de Deus, é perfeito e é isento de pecado. Aqui no capítulo 3 do livro A Verdade, volume 2, está escrito, a página 69. A religião deve ser algo que liberta os homens, que liberta o ser humano, livrá-lo de todos os sentimentos de entrave, sentimentos negativos, sofrimentos, pertinentes ao nascimento, à velhice, à doença e à morte. Eis então o caminho da religião. É claro, se nós estamos falando em religião, estamos falando de algo que deve libertar o ser humano daquilo que mais o atrapalha. E se tem algo que atrapalha o ser humano, sem dúvida alguma, é então ele sentir-se pecador. Isso nós estamos falando de todos os seres humanos. Mas a Seitonoi tem uma visão interessante de ver o pecado. Pecado também é considerado como encobrimento. Mas afinal de contas, encobrir o quê? Ora, vamos partir do seguinte princípio. Nós somos a própria imagem e semelhança de Deus. Então, por que não estamos agindo então desta maneira, como a imagem e semelhança de Deus? Isso
ocorre devido ao fato de nós nos olharmos como seres limitados, colocarmos um monte de coisa na nossa cabeça negativa, acharmos que nós não temos chance na vida, ou seja, ficar se lamentando, ficar entristecido com os acontecimentos do dia a dia, tudo isso faz com que a gente vá, então, encobrindo a nossa natureza verdadeira, e a isso, então, a Seitonei denomina como pecado. Exatamente. Então, o pecado não é só algo que você fez de ruim, de negativo, e você fica se culpando, se martirizando. Ele pode ser um encobrimento. E aqui, neste livro, o interessante desse capítulo é que justamente o professor Masaharu Taniguchi vai tocando em alguns aspectos que justamente encobrem a nossa natureza divina. Vou ler mais um trechinho aqui, olha. Dizer subitamente para um ser humano, você é um pecador, equivale a sugestionar o homem como ele tendo antecedentes criminais. Você já pensou uma pessoa que não tem antecedentes criminais, você diz assim, você é um criminoso? Ou seja, se ele não cometeu nenhum delito, nenhum ato maldoso, você já de cara dizer para ele, você é um criminoso? Isso é algo que realmente as pessoas encolhem as pessoas. E aí eu faço uma outra pergunta para você. Olha, então, por que a ideia do pecado, né, nos impressiona tanto? Por que a gente vive procurando olhar para dentro da gente e dizer, não, eu errei, eu sou um pecador, isso está errado, isso eu não devia ter feito? Justamente porque nós temos dentro de nós a imagem verdadeira, ou dizemos, a perfeição interior, ou o Filho de Deus que está dentro de nós. Bom, parece incoerente, né? Você vai dizer, mas espera aí, como assim? Ora, é fácil. Toda vez que você olhar para si e olhar para dentro de você e tiver um comportamento que você não está gostando, você não está de acordo, essa vozinha da consciência, essa voz aí da moral que está lá dentro de você, é uma voz do seu Deus interior, aquele que cobra para você fazer as coisas corretas, aquilo que cobra de você fazer o que é o certo. E fazer o que é o certo nem sempre é tão fácil assim, exige um preço. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele vai mais à frente aqui na página 70 dizer o seguinte, olha, Jesus Cristo disse em João, capítulo 8, versículo 51, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Está se referindo ao homem filho de Deus. Vamos ler de novo, olha, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nessa passagem de João, Cristo estava então debatendo com os judeus daquela época, naquela circunstância, a respeito da vinda dele. E fica assim, claro, que os judeus não entendiam aquilo que Jesus Cristo estava querendo dizer. Quando Jesus Cristo se referia à questão da morte, eles inclusive indagaram, mas escuta, como é que é? Você é mais que Abraão, por exemplo? Disse, não, eu não estou dizendo isso, ou seja, ele não está se referindo ao homem carnal, ele está se referindo ao ser espiritual, aquele que transcende a matéria, transcende o corpo. E aí, então, Jesus Cristo insiste nessa ideia de que, na verdade, nós devemos olhar as coisas por um outro ângulo, na verdade, pelo ângulo do ser transcendente, do ser espiritual, do ser verdadeiro, do ser imagem verdadeira. E aí, então, se a gente entender essas palavras de Jesus Cristo, se alguém guardar, a minha palavra nunca verá a morte, as pessoas podem negar. Então, peraí, nós nunca vamos morrer, então? Mas não é isso que Cristo está se referindo. Ele não está se referindo à morte do corpo carnal. Se você sofre, se você, por exemplo, tem medo do seu futuro, se você tem medo do seu passado, se você tem algum medo, isso para você já não significa morte? A morte é a paralisia. Ou seja, se você não consegue se movimentar em direção a alguma coisa, ou seja, um ideal, um objetivo, se você está triste, está aí acanhado, está desesperado porque não tem um emprego e fica paralisado, isso para você já é a própria morte. Então a morte não significa simplesmente o corpo que deixou de se manifestar, deixou de mexer e etc. Na verdade, a morte aí está representando algo que você está deixando de realizar e poderia realizar. Então, de que adianta você ficar se martirizando com o passado e com o futuro? O ideal seria, veja o agora, veja o presente e vá agindo de acordo com aquilo que está à sua volta. Olhe a si próprio como um ser merecedor, como um ser que realmente merece ser feliz, que tem uma família, que tem uma casa, mas mesmo que você não tenha nada, absolutamente nada agora, você tem dentro de você algo maravilhoso. E esse algo maravilhoso se chama
Deus interior. E falando em encobrimentos, agora então nós vamos ler alguns desses encobrimentos que o professor Masaharu Taniguchi coloca neste livro, A Verdade, volume 2. Quem vive o agora eterno não precisa ter pressa. Não se deve ter pressa. A mente apressada provoca atritos, destrói objetos e causa perda de fôlego no meio do caminho. Bom, hoje em dia, né, com essa história de celular, internet, computador, muitas pessoas, cada vez mais pessoas estão o tempo inteiro ligadas, conectadas, o tempo inteiro querendo ir em busca de informações. E parece que essa ansiedade, esse desejo de realizar muitas coisas, causa nas pessoas, muitas vezes, um certo entristecimento. Dizem até que é depressão, mas vamos dizer lá, vai um entristecimento, ficar triste de vez em quando também não faz mal para ninguém. Agora, a questão é quando você começa a ser dominado por esses sentimentos. Como é que eu faço, então, para tirar esse encobrimento chamado pressa? Está escrito aqui. Se compreendermos que não somos uma existência efêmera do mundo fenomênico, quer dizer, efêmera, nós temos que entender que a gente não é isso, um efêmero, que passa rápido, que não dura nada, que não vale nada. Nós temos que entender que, na verdade, nós vivemos o agora, a eternidade. E assim, se a gente entende que nós vivemos no agora, na eternidade, desaparecerá a necessidade de nos apressarmos. Para que temer o passado? Para que ficar ansioso com o futuro? Ah, já sei. Porque você deve ser do tipo de pessoa que fica assim. Não, sabe o que é? Se eu tivesse feito o curso, se eu tivesse me preparado, se eu tivesse tido tempo disso, de aquilo, o que adianta isso? Vai voltar o tempo? Não vai. Aí fica no futuro, né? Quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando eu for, também não vai adiantar nada. Ou seja, você está se medindo com aquela régua do passado, tentando ajustar aquela régua do passado, que você deveria ser desse jeito, daquele outro jeito, na régua do presente. Ora, se não dá para realizar todos os seus sonhos, pelo menos nessa sua existência de 80, 90 anos, ora, então, faça aquilo que é possível e muito bem feito. Faça o que você tem que fazer de coração. É isso que você tem que fazer. Há um episódio narrado no livro do professor Seiichi Taniguchi, bastante interessante, justamente de um senhor que trabalhava numa cozinha e ele sonhava em ser cozinheiro, né? Está parecendo um desenho animado aí, Ratatouille, né? Que passou outro dia aí na televisão, e ele desejava ser um cozinheiro. Só que não tinha a oportunidade de ser cozinheiro e ele gostava, inclusive, de experimentar molhos, né? Para sentir aquele sabor do molho e saber o que estava por detrás daquele molho que aquele cozinheiro daquele restaurante onde ele trabalhava preparou. Que ingredientes tinham lá naquele molho? Bom, só que ele era lavador de panelas. E ele pedia para os amigos dele lá, que trabalhavam junto com ele, olha, antes de lavar a panela, antes de jogar água na panela, passa ela para mim, eu quero dar uma lambidinha no fundo da panela, lá para sentir o sabor do tempero. Mas, às vezes, o pessoal esquecia, aí lavava a panela e jogava essa panela lá para um lado e para o outro, e aí o que acontecia? Acontecia que ele realmente não podia aproveitar o sabor daquele molho, porque ele achava que ele, sentindo aquele gostinho do molho, ele ia adivinhar quais eram os temperos ali, a fórmula, na verdade, daquele molho. Bom, ele pensou, já que não tem jeito de eu poder curtir esse molho, porque o pessoal acaba na pressa lavando as panelas, eu vou me tornar um excelente lavador de panelas, ou seja, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e bem feito. Olha, esse é um pensamento bastante interessante, é um pensamento muito presente na Seiichi Noye, talvez até na cultura oriental, não é? Faça o que você tem que fazer de forma perfeita. Se você está hoje incumbido de varrer uma rua, mas varra como ninguém varreu essa rua jamais na vida, tá bom? Se você tiver uma outra obrigação, faça, mas faça realmente como se fosse a última tarefa da sua vida. E ele começou então a lavar aquela panela com muito esmero, com muito carinho, com muito cuidado, até que um dia o dono do restaurante olhou aquelas panelas tão bem limpas e perguntou, quem está lá limpando essas panelas? Ah, não, é o senhor Nakamura que está fazendo isso. Ah, pois bem, senhor Nakamura, que maravilhoso. Olha, eu fiquei admirado com a qualidade do seu trabalho. O senhor tem algum desejo? E ele manifestou o desejo dele, então, de experimentar os molhos, etc. Então, a partir de agora, o dono do restaurante deu a ordem.
o Nakamura, então, passa a experimentar os molhos quando forem preparados. E aí, através, então, desse gesto de se dedicar sem pressa àquilo que ele está fazendo naquele momento com muito carinho, com muito empenho, acontece que, então, o senhor Nakamura pôde realizar seu sonho. Ou seja, experimentando os molhos, ele foi se aperfeiçoando, estudou e tornou-se, então, um grande cozinheiro. Ah, se ele tivesse pensado, né? Se eu tivesse feito um curso de culinária, se eu tivesse estudado no passado, se eu tivesse, então isso não vai adiantar. Olha, compreenda, você é um ser eterno, um ser que vai durar a vida, olha, muito mais que essa vida do corpo carnal. Portanto, para que tanta pressa? Vamos aproveitar os momentos presentes, né? E olha, papai e mamãe, para você também, viu? Tem muito papai e mamãe que chega em casa correndo e está com pressa de fazer uma série de coisas, ou está cansado porque fez muita coisa, aí sai correndo para ver os últimos e-mailzinhos lá na sua, né, no seu computador, ou você não tem computador em casa lá, ou não tem lá o seu notebook, mas você tem lá um celular, né? Corre para ver o celular, os recados do celular, e esquece de fazer o seu convívio familiar, não é? Porque parece que quando você não está ligado nessas coisas, você está perdendo algo. Essa é uma questão que o professor Masaharu Taniguchi traz aqui. A pressa é um encobrimento. Eu não vou falar a palavra pecado porque fica muito forte, mas pecado e encobrimento em japonês são sinônimos. Então, se eu estou dizendo que a pressa encobre o ser humano, ou seja, na verdade, não faz ele manifestar a sua imagem verdadeira. Você tem essa sensação de vez em quando também? Que está perdendo tempo em alguma coisa, ou seja, né, ficar com a família um pouquinho mais é uma perda de tempo porque você deveria estar olhando seus e-mails ou vendo as últimas notícias na televisão e etc, etc, não é? Tome cuidado, tá? Porque depois que você, nessas relações familiares, você perder aí o contato com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, para retomar depois é bastante difícil. Por isso que está escrito aqui que a pressa não é só inimiga da perfeição, como a gente costuma dizer, né? A pressa é um encobrimento da imagem verdadeira. Olha, outro aspecto aqui, olha, preocupação, outro encobrimento da imagem verdadeira. Diz o professor Masaharu Taniguchi, é desnecessário você se preocupar. O passado já passou, portanto, não há necessidade de se preocupar com o que foi. O futuro ainda vem e, portanto, não há necessidade de se preocupar com o que virá. Olha só. Então, a preocupação também é um encobrimento. Então, falamos já da pressa, falamos da preocupação. E, agora, questão delicada, hein? Não se deve julgar nem amaldiçoar as pessoas. O hábito danado que a gente tem, né? Dá uma brechinha, a gente já sai por aí querendo falar mal do outro, ou sei lá, fazer um comentário maldoso de uma pessoa. Um péssimo hábito, né? Um encobrimento. E aí o professor Masaharu Taniguchi vai dizendo assim, ó, não se pode julgar ou amaldiçoar as pessoas, haja o que houver. Se você amaldiçoar os outros, estará ferindo a si mesmo. Porque se eu vou amaldiçoar uma pessoa, estarei ferindo a mim mesmo. Ora, primeiro tem uma questão que hoje em dia o próprio corpo, nosso corpo, sente isso, não é? Digamos assim, a fisiologia do corpo humano sente quando a gente fala mal de umas pessoas. Como assim? Porque você vai secretando, vai liberando umas substâncias tóxicas no corpo, nada bom. Para começar isso. Segundo, quando você começa a falar mal dos outros, cria uma insegurança geral em todo mundo que está à sua volta. Ou seja, se você fala mal de uma pessoa na minha frente, seguramente, na primeira oportunidade, você falará mal de mim para outra pessoa. Gera uma insegurança desnecessária. Por que a gente tem o hábito, às vezes, de olhar os defeitos das pessoas? Olha, pode ser porque você, para se sentir melhor, ou para se sentir, vamos dizer assim, reconhecido, pronto. Para você se sentir reconhecido no seu grupo, às vezes você sente que falando, comentando a respeito dos outros, isso vai fazer bem para você, ou diante dos outros. E isso não é verdade. Vamos construir, então, um mundo onde as pessoas começam a louvar os pontos positivos das outras pessoas. Aqui o professor Masaharu Taniguchi diz justamente isso, né? Quem não consegue compreender o real sentimento do outro
não tem o direito de julgá-lo. Então, antes de julgar uma pessoa pelos seus atos, que tal a gente, então, olhar o ponto de vista daquela pessoa? Sempre é muito importante. Depois, o professor Masaru Taniguchi diz, você deve parar de murmurar, o descontentamento desabafado através de resmungos e lamentações é como fumaça. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo aí em lamentações, resmungando, se amaldiçoando, né? Que tal você justamente voltar a sua mente para um mundo de alegria? Olha, então, uma prática rápida, bem rápida para você. Bom, você pega um caderno simples, tá certo? E todos os dias comece a escrever boas coisas que ocorreram na sua vida. Olha, mesmo que você diga para mim assim, tem um fato só. Mesmo que você diga, Marcos, eu só me lembro de um aspecto só. Simples, não há problema nenhum. Repita esse aspecto várias e várias vezes. Porque acontece muitas vezes que no seu subconsciente está lá bloqueado memórias boas da sua vida. De tanto que você pensou, resmungou, se lamentou, só coisas negativas acabaram ficando no seu consciente, ou seja, na sua memória mais superficial, vamos dizer assim. Se você começar a exercitar nesse caderno, escrevendo fatos bons que aconteceram na sua vida e que acontecem hoje na sua vida, a sua memória vai começar a recordar inúmeros fatos muito bons, inúmeras mensagens agradáveis que você ouviu, que você leu e por aí vai, tá bom? Então pense bastante com carinho nisso. E eu vou dar aí uma última dica, afinal de contas, né? Nós da Seichonoye, todos os domingos realizamos o Domingo da Seichonoye. Você já participou de alguma reunião da Seichonoye? Talvez você não saiba, não é que tem uma reunião da Seichonoye perto de mim. Então tá fácil, olha. Você liga lá para o 0800 770 2600 e aí você vai saber onde tem uma reunião pertinho de você, pertinho da sua casa, um domingo da Seichonoye, onde se reúnem lá os nossos líderes, nossos amigos, pretores da Seichonoye. Você vai ouvir palestras também maravilhosas e conviver com pessoas também maravilhosas, tá bom? Outra maneira de você saber sobre o domingo da Seichonoye, inclusive ver até a programação, é entrar no site www.sni.org.br, tá bom? E eu vou terminar mandando um abraço bastante carinhoso aos nossos mantenedores. Olha, a vocês que ajudam a manter o nosso programa, nosso muito obrigado. E a você que assistiu hoje o programa da Seichonoye, muito obrigado, muitas felicidades. Deixando um abraço apertado, fica por aqui o programa Seichonoye, que levou até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Tenho certeza que você praticando tudo aquilo que você ouviu aqui, com certeza a sua vida se transformará para melhor. Quando você ora mais, começa a olhar para si mesmo com mais esperança e, além disso, renova as suas energias. Vamos então ao nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim.
Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão.